Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast Cultura de Integridade, nosso último episódio da temporada, episódio muito especial, hoje com o Maurício Fiz, diretor-geral da Bialliant. Eu sou Yaniv Shor, diretor de serviços da Alliant. Fiz, um prazer enorme tê-lo aqui conosco para encerrar essa nossa temporada. E como não podia deixar de ser, a gente encerra pensando no ano que vem, pensando no panorama estratégico, enfim, olhar um pouquinho para o que vem, para a evolução do compliance e queria começar fazendo uma reflexão que quase todo ano a gente pensa que o que aconteceu no ano foi tudo bem e a gente começa a pensar no ano que vem, a gente chega à conclusão que o compliance tem se tornado cada vez mais parte da estratégia do negócio. Você consegue enxergar isso também? Ou isso é só uma visão otimista nossa enfim, a gente quer que o nosso negócio realmente seja importante? Como é que você enxerga isso? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer estar aqui, obrigado. Enfim, finalmente participar desse seu podcast. Fico assistindo, fico ouvindo, enfim, fazer parte, obrigado pelo convite. E dizer que, assim, estou muito feliz aqui de estar aqui, dividir, trocar com você, de bater papo, né? Lógico que nós temos um viés natural de achar que o que a gente faz é mais importante, né? Mas sim, tá? Eu acho que é legal você olhar, né, um contexto histórico, né? E quando você olhar para o passado, você não vê mudança, mas vamos olhar 10 anos para trás, né? Vamos olhar talvez 15 anos para trás, né? Eu lembro, assim, quando a gente falava de compliance lá atrás, falava, na verdade, de integridade de alguma forma, né? Era uma coisa muito pequena. Eu lembro assim, era uma coisa muito focada, por exemplo, num FCPA, então numa regulação estrangeira. A gente, inclusive, até hoje usa termos, né? A gente usa red flag, watchlist, usa alguns termos aí que vieram do estrangeiro. Então, quando você olha em 10 anos do Brasil, 2013, 2023, né, 2025 que a gente está hoje em dia, né, o quanto a gente avançou em termos de regulação, o quanto a gente avançou em termos de cultura de compliance, né? Inclusive, né, eu acho que a gente passou aquela fase de achar que o compliance era uma exceção, no sentido de uma lava-jato, no sentido de um escândalo, e passamos hoje, e eu sinto isso, né? Algumas coisas que a gente faz, atividades, viraram naturais, né? Você ter um código de ética, ninguém mais pergunta ou questiona se precisa ter ou não precisa ter, né? Ter uma diligência de terceiros, de fornecedores, de colaboradores, assim, é meio que... não é mais exceção, eu acho que está virando meio que normal. É natural você ter uma área, você não precisa mais justificar lá para cima para o CEO, para matriz ali onde quer que esteja. Eu quero implantar um programa de gestão de terceiros, de diligência de terceiros. Eu quero implantar um canal de denúncia. Assim, é meio óbvio a coisa assim. Então, nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que popularizou, está mais fácil. Acho que, então, olhando muito para trás, a gente vê que teve uma grande evolução em pouco tempo, né? 10 anos. Se você olhar ali historicamente, a gente está falando aqui pós-Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods e tudo mais, né? Ou seja, que começou ali a ordem econômica mundial, muito foco em financeiro, setor financeiro, para regular os comércios entre os países e tudo mais. Poxa, é meio que nem a IA, né? Demorou 50 anos, né, para acontecer. Quando aconteceu, está acontecendo muito rápido, né? Então, eu acho que sim, acho que temos uma evolução, acho que a gente está numa área que está bombando de alguma forma, está tendo relevância e está sendo vista como, não mais como custo, mas como evitador de riscos, risk avoidance, né, que o pessoal fala. Então, acho que sim, prevenção de riscos total e reputacional das empresas, né? E você falou sobre questão regulatória, enfim, né, sobre a lei anticorrupção, que talvez tenha sido o grande motor do compliance no Brasil, quer dizer, até então... Você me dizia, eu trabalhava em projetos que a gente chamava de gestão da ética, a gente não chamava de compliance. Compliance não era um termo utilizado no Brasil. E hoje, apesar do termo ser integridade, mas muitas empresas chamam de compliance, como se fosse quase um português, né? Com os termos que você mencionou. Mas apesar da lei de corrupção ter sido um motor para o que a gente tem hoje de compliance no Brasil, ela perdeu muita força, acabou perdendo alguma força recentemente.
Mas, por outro lado, eu não enxergo que a pressão regulatória tenha diminuído. Eu enxergo como uma diversificação. Quer dizer, a gente começou com a lei anticorrupção, depois entrou a LGPD, agora a gente tem NR1 entrando ano que vem, a gente tem a lei da CIPA que entrou ano passado. Quer dizer, a gente tem uma diversificação e o compliance acabou abarcando isso tudo. Mas como é que você enxerga uma empresa... como é que a empresa pode priorizar toda essa diversificação sem inchar custo, mantendo uma eficiência operacional e mantendo a relevância, quer dizer, entendendo aonde está o problema e mantendo a relevância? Eu trago um pouquinho puxar um pouquinho dessa tua visão, Yaniv, e acho legal colocar no contexto também, né? A gente deu uma analisada no mercado geral, né? E o Brasil é disparado, e talvez do mundo, o país que dá mais relevância para, não vou dizer regulações, mas assim, né? Para as questões de inclusão, de diversidade, correto, de reclamações, de denúncias, né? Você não tem essa mesma cultura num Chile, que é o país talvez mais próximo dos Estados Unidos da América Latina, mais organizado, etc. e tal. Lá, por exemplo, só em 2022, 2023, saiu uma lei exigindo canais de denúncias para feminicídio, né? Coisa que a gente já tem aqui não existe, mas canais de denúncias é uma lei desde 2013 no Brasil, né? Enfim, então, a gente está muito avançado, talvez em relação a Estados Unidos, talvez em relação à Europa, né? Eles têm legislações muito mais duras e muito mais abrangentes de denúncias, whistleblowing, mas não é uma cultura ocidental, anglo-saxã, vamos dizer assim, de fazer uma denúncia, fazer uma reclamação, exigir que as empresas façam esse acolhimento ou façam um tratamento não só dos funcionários, mas da sociedade do entorno das empresas, né? E no Brasil virou uma necessidade. E se você, como empresa, não fizer isso, você vai ser cancelado. E no Brasil, né, o segundo maior utilitário de redes sociais do mundo, vão te cancelar, vão cancelar a empresa, né? E o que sobra para as empresas hoje, o que é mais importante é a reputação, né? Enfim, então, hoje em dia você não pode realmente sair dos trilhos e correr o risco de acontecer alguma coisa reputacional, né? Então, nesse sentido, assim, o Brasil tem uma demanda muito alta, tendência que aumente. Estamos falando aqui, pegando dados da nossa pesquisa de canal, em 4 anos dobrou o número de relatos percentualmente. A gente tinha lá em torno de quase 4 e alguma coisa relatos para cada 1.000 colaboradores. Passamos para 9 na última pesquisa e vamos sair agora, estamos finalizando a nova para o ano que vem. É mais que isso, né? Ou seja, está aumentando exponencialmente essa brincadeira. Enfim, isso vai exigir aí pegando, né, respondendo o que você falou, exige, pessoal, da gente muito mais automação, muito mais soluções automatizadas. O budget não está crescendo quanto está crescendo a quantidade de os aspectos que o compliance interno e as áreas de integridade e de riscos têm que atuar. Você não vê nenhum cliente falando assim, em 5 anos dobrei meu orçamento. Não dobrou. O que dobrou foi a quantidade de trabalho. O orçamento continua igual, os recursos continuam iguais. Para isso não tem jeito, né? É investir em ferramenta, investir em soluções automatizadas, é investir em IA, investir em várias outras coisas, né? Para tornar a equipe muito mais eficiente, né? E o que é incrível, né? A gente está vendo alguns clientes nossos, que é interessante, né? Por exemplo, reduzindo a quantidade de tempo que eles levam para apurar uma denúncia, estou dizendo denúncia, né? Que é extremamente complexo, né? Fazer uma investigação, quem está nos ouvindo aqui, né? E quem está no dia a dia aí, pessoal, tira o chapéu para vocês, porque, né? Eu sempre falo assim, né? Denúncias complexas são fáceis de apurar, porque tem meio que né? Teve uma fraude grande e tal, não sei o quê, isso aqui não tem dúvidas. Vamos apurar e vamos chegar a algum lugar. Agora, e assédio, e uma discriminação, e uma reclamação do chefe que foi agressivo, que você precisa tratar, né? Isso é muito mais subjetivo.
demanda muito mais os times. E os times estão conseguindo reduzir o tempo médio de operação. Então, as equipes estão muito mais eficientes. Né? E por quê? Porque hoje em dia você tem um canal muito mais eficiente, você tem ferramentas investigativas muito melhores, você já está mais natural, por exemplo, você contratar um terceiro para te ajudar numa apuração. Já não tem mais que ficar fazendo tudo dentro de casa com ferramentas manuais, com Excel e com PowerPoint. Né? Enfim, então está levando também a uma automação muito maior e o pessoal está muito mais aberto também, eu acho que a experimentar e procurar outras soluções. Seguindo essa sua linha de raciocínio, pensando na IA e focando a IA em compliance, ela está saindo cada vez mais de um modo piloto de testes e entrando em escala nas grandes empresas. Um pouco do que você falou, mas isso também traz uma dualidade aqui entre eficiência e segurança, que a gente tem que tomar um cuidado de não ir rápido demais, porque no fim das contas a gente está lidando com situações de riscos na maioria das vezes. Entre assumir o risco da adoção tecnológica ou assumir o risco de ficar para trás, não adotando essas soluções de maneira rápida ou tão rápida quanto o mercado exige, é necessário fazer essa escolha? Como é que você enxerga isso? Eu acho que não. Acho que assim, não, é inevitável. Né? IA veio e ferramentas novas vieram aqui para ficar. Né? Então, não dá para criticar, não dá para dizer que não vou usar, não dá para ser negacionista em relação a isso. O que eu acho só é que a IA hoje está muito inserida num nível pessoal, no sentido que todo mundo tem sua assinaturazinha de alguma solução. Não vou fazer propaganda aqui de ninguém, mas alguém assina alguma que serve melhor para você. Uma ou duas ou três, não importa, mas para uso praticamente pessoal. Ferramentas corporativas para o compliance que envolvem IA, né, ainda não tão eficazes assim, na minha visão. Né? Por que isso? Alguns motivos. Né? Eu tenho um certo medo pelo viés que a IA dá. Né? E a gente, como provedor de soluções, de ferramentas, a gente não pode errar, porque um erro nosso leva a um erro do cliente, e acho que não tem maior pecado entre relação de confiança que você tem, a gente como provedor de soluções e o cliente que confiou na gente, a gente não pode errar para ele. E o IA vai errar hoje em dia, não tem como não errar, né? E isso não é aceitável, porque você está falando de vidas, está falando de reputação de pessoas, reputação de empresas. No fundo, você está falando de empregos, milhares de famílias que dependem daquela avaliação que você está fazendo. E na hora que vem uma IA e baseado num viés XPTO fala que você tem um certo risco, a pessoa fez tal coisa, que a análise do histórico da pessoa indica que ela é uma pessoa, vou chutar aqui, corrupta, por exemplo. Por quê? Porque ela publicou um artigo na internet, meios de atuação contra a corrupção, autoria da pessoa. E a IA interpretou errado e disse que ela estava envolvida com corrupção. E se você der o ok, joinha e seguir adiante, olha, tô tirando essa pessoa do meu convívio porque ela está envolvida em corrupção, você está prejudicando uma pessoa. Isso a gente não pode permitir. Né? Acho que tem um lado humano também que precisa ser muito bem pesado nisso. Então, enfim, eu acho que a IA veio para ficar, mas corporativamente tem que tomar muito cuidado. Tem um estudo do MIT que é bem interessante, né? Saiu esse ano, dizendo que 95% das soluções corporativas de IA fracassaram. Então, 95% dos projetos de implantar IA nas corporações falharam. Ao mesmo tempo, 80% dos usos de IA ele está sendo muito bem feito pelas pessoas, desse lado pessoal. Todo mundo tem o seu GPT, mas o GPT não serve para a corporação, o Gemini não serve para a empresa. O que serve é uma solução robusta. E por que não está funcionando? E eu acho que isso explica muito. Né? Não está funcionando pelo estudo porque as necessidades das empresas mudam muito rápido. Então, na hora que você pluga uma solução que integra toda a cadeia de dados de inteligência da empresa com IA e você vai lá e troca uma pecinha aí no meio que seja um sistema, migrei a versão do meu RP da versão XPTO para a versão Z, essa conexão falha, eu perdi tudo que eu tinha feito de IA. Na hora que a IA saiu da versão 1.0 para o modelo 1.5 para 2.0 e você quer usar esse 2.0
mas você estava na versão 1.0 e você precisa mexer lá para fazer essa alteração. E aí já muda o modelo, já muda a interpretação, muda o prompt, muda algumas coisas lá dentro. Você precisa retreinar tudo. A coisa começa a fragmentar, quebrar. Não faz muito sentido você precisar disso. Então, não se chegou no modelo ainda ideal dentro das empresas. E eu acho que aí é o ponto da adoção da IA. Então, assim, não dá ainda para confiar enquanto não tivermos essa cadeia muito bem definida, fechada, mapeada e meio que sacramentada. Até porque a gente, como segunda linha de defesa, né, como compliance, na hora que vai chegar para a TI da empresa, né, corporativa, e falar, olha, mudou o sistema tal, eu queria plugar de novo. Ele vai te botar no fim da fila. Você está disputando atenção com a TI, com vendas, com marketing, com o CEO, com N coisas, e você que queria, porque meu processo de XPTO ali precisa dessa ferramenta. Falar, meu amigo, espera aí na fila, 6 meses eu atendo você, né? Então, isso também, assim, a gente acaba caindo um pouco na prioridade da TI, de integrar, de fazer a coisa acontecer. Enfim, então, mas estão saindo, acho que assim, estão vindo ferramentas. A grande dor que a gente tem como aí desse lado de gestor de compliance, né, é você trabalhar com dezenas de ferramentas. Então você tem que trabalhar com uma, extrair, jogar para outra, extrair, jogar para outra, tal, não sei o quê, compilar tudo no relatório, tudo em 24 horas, porque o teu chefe pediu a reunião para amanhã, porque amanhã tem o comitê com o presidente e você tem que apresentar alguma coisa já definitiva para ele. É loucura. Então, já estão vindo algumas soluções integradas, completamente integradas, de fim a fim, da gestão do compliance, aí com IA, com tudo mais, que fica muito mais fácil. Você tem que tratar só 2 pontas. A entrada, a saída, às vezes a saída na própria ferramenta. Né? Então, eventualmente, estão vindo para soluções. Não é o melhor dos mundos, né? Você não está falando da melhor ferramenta A, a melhor B, a C, porque essas são integradas, mas é muito boas ferramentas integradas que atendem a gente, porque automatiza quase todo o processo do compliance. E tem a questão que as pessoas confundem muito também de IA para automatização, né? Tem processos que eu não preciso de IA. Exato. Como a automação no processo já vai trazer uma eficiência muito grande, então às vezes é algo mais simples de se implantar do que necessariamente uma IA. Então, tem essa discussão também das pessoas. Não, Exato. quero botar IA, quando muitas vezes uma automação mais simples vai resolver o problema, vai trazer eficiência. É isso aí. Quando a gente pensa, por exemplo, em diligências e todo mundo fala, não, tem que ter uma IA para ler, para cuspir um relatório. Pronto, óbvio que isso é possível, mas às vezes eu tenho um monitoramento eficiente contínuo das minhas diligências, quer dizer, eu tenho uma ferramenta que me ajude a ganhar eficiência de forma contínua, vai me trazer um ganho maior do que efetivamente eu plugar uma IA ou ter que desenvolver uma IA que demora mais, que é mais difícil, eu tenho que treinar, eu tenho todos os vieses. Quando uma automação no processo, eu em vez de ter que acompanhar que aquela diligência venceu, eu coloco num fluxo que ela vai rodar automaticamente e se der risco, eu preciso analisar. Exato. Se não der risco, o processo corre. Eu não preciso ter IA envolvida. É isso. A IA hoje em dia, vamos lembrar, assim, ela não existe ainda uma IA criativa, né? No sentido que ela vai gerar alguma coisa nova. Isso está sendo desenvolvido, vai ser lançado nos próximos anos, que é o AGI, né? AGI, né? A famosa IA geral, né? Vai ser um ser humano praticamente ali, uma IA, uma real inteligência. Hoje em dia a gente está com IAs especialistas que conseguem no máximo gerar algum tipo de insight e baseado em dados históricos, treinos que ela recebeu, informações que ela recebeu e que ela viu. Então, nesse sentido, a IA está aqui para ser mais eficiente, para ajudar a gente a fazer mais com menos. E aí a gente tem que avaliar nesse nosso processo, será que uma IA ela é mais eficiente em me gerando o relatório final, eu gasto mais tempo nisso, ou eu gasto mais tempo, como você falou, colocando uma ferramenta que me automatiza um certo processo. Então, se você colocar na balança, realmente colocar no papel, no Excel ali, quanto tempo eu gasto gerando um relatório versus quanto tempo eu gasto consultando milhares de fontes, rodando de novo milhares de diligências, por exemplo, analisando ou abrindo, respondendo milhares de denúncias, ou disparando milhares de políticas, ou gerenciando milhares de conflitos de interesses, ou disparando centenas de treinamentos e controlando aquele meio Excel. Será que é melhor eu ter uma ferramenta que faça isso de forma automatizada versus botar um IA que vai me dar insights? O quanto eu uso insights, né?
Enfim, então eu acho que tem que pesar muito isso, porque a IA ainda não substituiu, o ser humano vai substituir logo, é inevitável, mas por enquanto não. E outro ponto que eu percebo também que a inteligência artificial traz no fim das contas, uma aproximação entre os setores de dados das organizações com a área de compliance, porque, no fim das contas, a gente precisa buscar informação. Você enxerga nisso uma tendência também do compliance a cada vez mais integrado nas organizações, também por essa questão de necessidade de dados junto às outras áreas? Eu hoje em dia, eu ainda vejo muito, eu ouço muito de silos ainda de dados, né? Há áreas dizendo que os dados são delas e não vão compartilhar, tá? Isso infelizmente ainda eu ouço bastante, né? Então, e muitas áreas de compliance não conseguem implementar as suas estratégias porque os dados não estão disponíveis para elas. Dados de fornecedores, dados de colaboradores. Por exemplo, uma área de compliance eventualmente tem que saber qual é o salário dos colaboradores para traçar um perfil de risco e dizer se, esse colaborador aqui, pelo meu monitoramento, ele está fora do padrão, dado que ele tem talvez demonstra, por exemplo, gastos ou então um padrão de vida acima do que acostumado, né? Que devia ter. Então, assim, esses dados não saem do RH, ou dados não saem, por exemplo, da base de fornecedores da forma correta, ou não saem, por exemplo, de vendas, né? O que está vendendo mais de uma determinada loja, que eu posso correlacionar esse negócio também com, sei lá, se está tendo alguma manipulação, alguma fraude lá dentro, né? Isso ainda fica em silos, tá? Então, deveria ter uma aproximação, e vai exigir que tenha, mas ainda são muitas barreiras dentro das organizações. Por isso que a estratégia, eu acho, de implantação de IA na área de compliance tem que ser local. Resolva seu problema e resolva um pequeno problema e vai partir para resolver outros pequenos problemas até um dia você tenha esses vários pequenos problemas se tornando uma solução maior e aí sim você consegue integrar com outras áreas. Eu vejo poucos clientes e poucas soluções que têm essa facilidade de navegar entre as áreas, né? Esse sonho de ter um grande data warehouse, aí entra a ISO 42000, que é a ISO da governança de IA, que é um sonho de todo mundo, de ter uma governança de IA. Pouquíssimas empresas têm, lógico, as mais avançadas em dados, estamos falando de grandes e-commerce, estamos falando, enfim, empresas que já são muito orientadas a dados. O resto, que nem a gente, esquece. Assim, você está trabalhando no dado da tua área, o que é permitido você acessar e o que você fornece para o outro. Acho que ainda existe essa questão de silo, né? Como você falou. Saindo um pouquinho do aspecto da IA ou de tecnologias, indo um pouquinho para o aspecto profissional. Como é que você enxerga a evolução ou as tendências para o profissional de compliance? Se a gente pegar esse histórico que você trouxe ali no começo, se a gente for pegar o início do compliance, basicamente tínhamos advogados trabalhando em compliance porque era uma questão no Brasil legal. Principalmente com a entrada da lei anticorrupção, isso fica como algo jurídico legal e fatalmente o maior envolvimento era de profissionais do ramo. Como é que você enxerga isso daqui para frente? Como é que você vê isso como tendência? Que competências que você julga hoje que sejam essenciais para um bom profissional de compliance? É o que você falou. Eu acho que assim, historicamente, como a gente veio acho que eu diria assim, compliance do Brasil, né? Começou lá atrás em regulações do mercado financeiro, então, que estavam vinculados também em questões anticorrupção, né? Tal, caiu muito no jurídico, né, departamento jurídico, né? Então, e algumas áreas ainda, e algumas atividades do compliance é importante você ter esse background jurídico, né? Nosso time, né, como você sabe, por exemplo, de diligências é fundamental ser advogados e tudo mais, porque você está lendo um processo, você está vendo alguma sanção, alguma coisa que é bom ter esse viés jurídico se a coisa é lícita, não é lícita, se é devida, não é devida, né? Mas no geral o que a gente tem vendo, né? O compliance, acho que o moderno, muito dados, muito
IA, acho que é importante ter algum tipo de familiaridade com IA e com dados, porque volumes de dados são gigantescos que estão vindo hoje em dia, né? IA ajuda demais. Então, você saber trabalhar as ferramentas, não só essas de consumo, mas algumas outras especializadas que têm IA dentro, é muito importante saber, né? Essas questões de automações, estamos falando, por exemplo, de RPA, que são robôs. Então, questões técnicas não devem assustar o profissional de compliance. Ele tem que se sentir confortável navegando nesse mundo. Conseguir falar com um desenvolvedor, conseguir falar com algum engenheiro de prompt, conseguir falar com algum fornecedor que seja IA ou qualquer um que seja, aí que fornece alguma solução, e falar de igual para ele é importante. Segundo, que eu acho que é a questão humana, né? Então, eu acho que assim, a gente não pode ficar somente atrás do computador apontando indicadores. Hoje, compliance, para ter essa relevância, continuar tendo relevância, tem que estar presente na ponta, né? Então, tem que se envolver, tem que falar, tem que conversar, tem que estar aberto, tem que discutir. Então, tem o lado de ser também um apoiador, um conselheiro, né, um acolhedor ali das dores da empresa, né? Isso é muito importante. Estamos virando, né, esse conselheiro aí da direção, da gestão, o que quer fazer. E quem trabalha com compliance sabe disso, né? Voltando um pouquinho, né? Cai uma investigação pesada no teu colo, você não é só resolver a investigação, é falar o que fazer, é entender o que motivou, bolar planos ali para a empresa, bolar soluções, bolar recomendações que vão evitar aquele risco, né? Poxa, eu sou de uma empresa muito assediadora, eu sou uma empresa que tem práticas, sei lá, mais fortes ali de gestão de colaboradores, né? Poxa, eu tenho que dar um jeito de fazer aquela mudança cultural e para evitar esse risco, que já não é aceito mais hoje em dia, né? Amanhã publicam ali, né? Sai no Insta, algum lugar ali, um vídeo do jeito que o chefe fala, um print, às vezes é mal interpretado, de um Teams, ali, de um e-mail e coisa e tal. Enfim, então isso acaba... então, o profissional de compliance tem que conseguir lidar. É meio que o RH, né, gente de gestão da empresa, com o jurídico, com o conselheiro, com tudo, ele tem que ter esse perfil. Então, além de ser analítico, também tem um perfil lado humano muito forte. Sabendo que nessas investigações são pessoas que estão do outro lado também, né? Então, tem que entender que a própria condução da investigação tem que levar em consideração que tem pessoas ali do outro lado e que estão sofrendo com isso também, né? Exato. Então, isso tudo tem que ser conduzido com a maior cautela possível. E você até trouxe um ponto interessante no episódio passado, quem não assistiu, assista, foi muito bom com a Lívia. Ela conta até um caso interessante que aconteceu recentemente com ela, de pedirem uma ajuda dela para lidar com uma questão de comunicação entre as áreas que não tinha nem nada a ver com compliance. Tão forte é essa questão de relacionamento interpessoal dela, de conseguir lidar com conflitos e trabalhar bem a comunicação. Então, acho que até sai um pouquinho da caixa ali do compliance, né? Mas de alguém ali que, no fim das contas, tem esse perfil humano muito forte, lidar com pessoas, de saber que, no fim das contas, a gente está ali para ajudar a trabalhar a cultura da organização, sem deixar de lado os aspectos de eficiência e de resultados, porque, no fim das contas, a área de compliance ela não traz resultados financeiros diretos, mas ela ajuda no que você falou da questão da reputação. Exato. Né? Pesquisas mostram, até o RepTrak, que é um instituto norte-americano que trabalha pesquisas reputacionais e que mostra um gráfico muito interessante, que eles mostram a evolução da relação do que vale, que gera valor numa empresa. Em 1975, 90% do valor de uma empresa era formado por ativos tangíveis. Em 2010, 90% são ativos intangíveis, reputação. Então, a gente vê que inverte completamente isso, ou seja, a reputação hoje é o que sustenta uma empresa. E compliance, por ser um dos pilares que ajuda na sustentação da reputação, se não gera receita diretamente, ajuda a elevar o valor da empresa. E isso, no fim das contas, é resultado financeiro. Então, compliance traz resultado financeiro, né? A gente consegue demonstrar isso dessa forma. Nesse ponto que você falou do profissional de compliance como
cada vez mais um analista de dados, ou não necessariamente um analista, mas alguém com a competência de análise de dados, ou de trabalhar tecnologia sem ter medo de tecnologia, como é que você desenha, e aí para dar dica para quem ainda tem medo dessa questão tecnológica, como é que você desenha um treinamento para isso? Que dica você pode dar para profissionais que querem trabalhar um pouco mais, que têm um pouco uma defasagem nesse aspecto, que querem se desenvolver e trabalhar esse aspecto técnico / tecnológico / análise de dados? Eu sou muito prático nesse sentido, tá? Eu acho que assim, tem cursos, então assim, hoje em dia tem um monte de curso MBA e IA aplicado para os negócios, IA no compliance e IA. Mas eu acho, pessoal, vale a pena, por exemplo, fazer uma visita e se envolver, por exemplo, com um time de tecnologia de desenvolvimento, né? Então, vai lá, pega, por exemplo, solicita, por exemplo, dentro das N integrações, ou então teus sistemas, né? Vale a pena descer lá com o pessoal de tecnologia e falar, me explica como é feito, por que é feito, como você faz essa conexão, como você faz o esporte de um banco de dados, né? Me mostra, então, acho que sujar um pouquinho a mão nesse sentido, acho que é bem interessante. Acho que vai desmistificar muito, sabe? Senão fica aquela coisa nós e eles, assim, sabe? Pedir para os desenvolvedores, pedir para a TI, né? Aquela entidade TI, né? Ele vai me exportar ele vai me conectar no banco de dados, né? Às vezes vale a pena sentar com o pessoal e falar, poxa, me mostra como essa conexão funciona, o que você está lendo aqui, posso escolher os dados, poxa, o que você faria para fazer e entender um pouquinho. Acho que isso vai esclarecer muito. Então, esse aspecto prático é muito melhor do que, acho que, aulas teóricas. E segundo, aulas teóricas, né? Então, assim, hoje em dia tem muito curso dando alguns conceitos bem interessantes, né? Mas acho que o importante é realmente partir para a prática também, né? Tentar executar o que for aprendido, tentar usar ferramentas. Eu acho que tem que mudar um pouquinho também o perfil de quem a gente contrata, né? A gente tem que começar a contratar pessoas mais familiarizadas com programação. Então, estamos falando de Python, né? Estamos falando de algumas outras linguagens aí que são bem interessantes. E quando você traz esse pessoal para o teu time, naturalmente você vai aprender com eles, né? Eles vão começar a falar outra linguagem, vão começar a trazer soluções de mercado, fazer na mão ali um script. Então, você começa a se familiarizar. Então, tem um aspecto aqui, tanto de você aprender, né, fazendo o shadow, né, fazendo acompanhamento das pessoas, e tem um aspecto teórico, e eu acho que os dois andando em paralelo é a solução ideal. Acho muito interessante essa questão de trazer especialistas, desenvolvedores, enfim, analistas de dados para o time, porque a gente sempre fala no compliance como uma área multidisciplinar, mas a gente acaba ficando mais restrito na questão multidisciplinar, teórica, de atividades do compliance. Então, eu vou trazer alguém que entende de diligências, um advogado que consegue ler um processo criminal e entender o que está ali dentro. Vou pensar em alguém de comunicação para trabalhar aspectos de comunicação, treinamento. Vou pensar em pessoas de qualidade para trabalhar normativos. A gente acaba deixando de lado um pouco essa questão de desenvolvimento, entregando tudo na mão da entidade TI. Quando, na verdade, a gente, como você falou, né? A gente pode ter isso dentro de casa e misturar. Né? Porque esse profissional também vai aprender dos outros como trabalhar treinamento, como trabalhar comunicação e vai devolver uma maneira eventualmente mais eficiente de trabalhar isso com tecnologia, com algum desenvolvimento, com alguma automação. Então, essa interação dentro da própria área acho que, e ganha muita velocidade, porque Exato. Você para de depender das outras estruturas para fazer algum desenvolvimento simples. Foi aquele que você falou dos 80% que desenvolvem por conta própria para uso pessoal. É um pouco disso. Eu vou desenvolver aqui na minha área porque eu vou resolver o meu problema aqui. Não é corporativo. E eu vou tomar, obviamente, tomando todos os cuidados com o que sai do outro lado, porque eu tenho uma responsabilidade. Não posso botar a culpa. Não fui eu. Foi a IA que fez isso. Mas quem montou isso? Né? Quem é o responsável por isso? Então, acho isso muito, muito inteligente. Muito, muito legal. Não tinha pensado nisso ainda, mas acho que é uma dica muito valiosa. A gente falou de reputação e queria entender um pouquinho sua visão nisso.
Você entende que compliance como estratégia de marca é uma tendência para 2026 ou ainda é um discurso corporativo? Não, acho que a tendência não é tendência, né? Já está aqui, tá? De novo, acho que se a gente não tratar essa reputação que você falou, esse intangível, né? Assim, a sua marca vai ser cancelada, seja marca corporativa, seja marca pessoal, né? Então, o compliance, a conformidade e atender esses anseios do nosso público, seja cliente, seja parceiro, seja funcionários, né? Isso passa pelo compliance, né? Então, compliance é pedra fundamental disso, né? Então, não basta, né, que nem a esposa de César, né? Não basta ser, tem que parecer, né? Então, ser íntegro, ser correto, enfim, isso tem que estar demonstrado, tem que estar nas ações das empresas, nas ações das pessoas, e aí compliance que entra, né? Então, eu acho que assim, é fundamental. Hoje a coisa mais valiosa que você falou é a reputação da empresa, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa que tem uma má reputação, ninguém quer ser cliente de uma empresa que tem má reputação. Qualquer escândalo que tenha, as pessoas deixam de consumir aquela marca, e deixam mesmo, né? E não só deixam, fazem propaganda contra, né? Multiplicam vídeos, multiplicam eventualmente fake news, mas vão multiplicar isso de uma forma exponencial. Você manda para 10, esses 10 mandam para 10, estamos falando de 100 pessoas no segundo nível já sensibilizadas contra a tua marca, né? Então, demissões acontecem por causa disso, vários executivos que foram mal interpretados ou a mídia foi lá, fez o corte exato, o que ele ia falar, foram prejudicados, não tem o que fazer, né? Então, assim, compliance veio para ficar cada vez mais, eu acho que vai ser uma tendência, não fico feliz com isso, tá? Eu acho que assim, tá tendo extremos aí dos dois lados, devia ter muito mais razoabilidade, muito mais, enfim, paciência, um pouco mais, pegando casos aí antigos, né, daquela escola de base e tudo mais, que se provou lá que, enfim, queimou-se uma escola, uma família, a reputação de pessoas, baseado em denúncias ali, denuncismos e tudo mais, isso não volta atrás, né? Tem pessoas que se suicidam, famílias são destruídas, negócios destruídos e tudo mais. Então, é muito importante. O compliance tem que estar aí, tem que mostrar, tem que estar atuante. Quando dá uma crise, o compliance entra, dá uma resposta rápida, dá uma resposta precisa, mostra que foi feito, mostra-se que está em cima da coisa. Enfim, então, eu diria assim, e um pouco pegando com a tua pergunta inicial, né? Historicamente, o que aconteceu com o compliance? Foi ganhando relevância. Graças a Deus a gente está, né? Estamos entrando não estamos na moda, mas estamos juntinho da moda, né? Então, estamos ganhando, vamos ganhar cada vez mais. E falando em relevância, e você falou um pouco da reputação da organização para fora, mas tem a questão para dentro também que é muito importante. Ano que vem a gente tem a NR1 entrando, aí esperamos que entre para valer, era para ter entrado esse ano, foi adiado para o ano que vem. Como é que você enxerga a NR1 na agenda do compliance, pensando que ela passa a ser uma regulação que trata questões psicossociais e que sempre foram agendas eventualmente mais de RH do que de compliance? Como é que você enxerga o compliance atuando na questão ou na adequação das organizações à NR1? Geralmente, né, essa agenda, né, da NR1 era geralmente tratada dentro do RH ou dentro da área de safety, de alguma forma, das empresas, né? De saúde e segurança. Saúde e segurança e tudo mais, né? E agora estão trazendo, né, os riscos psicossociais para dentro de acidentes de trabalho, né? Como um acidente trabalhista, né? E isso, compliance que tem a mão nisso, eu vejo assim, né? Então, o compliance tem a competência de tratar, talvez não tratar, mas eu acho que assim, a competência de demonstrar que tais riscos estão sendo endereçados. Vamos separar um pouquinho a coisa, né? Eu acho que o tratamento vai continuar talvez com o RH, sem dúvida, a área de gestão, pessoas em geral,
a área de saúde e segurança também, saúde ocupacional e tudo mais. Porém, demonstrar que a empresa é um ambiente saudável, um ambiente seguro, é um ambiente em que são permitidos certos comportamentos ok, outros não são permitidos, e agir-se contra isso, claramente é papel de compliance. Né? É o papel do compliance desde receber e acolher essas pessoas, né, colaboradores, ter os seus programas endereçando esse tipo de risco, que estamos falando aqui, assédio, sempre foi papel talvez do compliance junto com o RH, mas compliance iniciava muito aí, assédio sexual, assédio moral, discriminação. Podemos aqui elencar centenas aí de assuntos, né? Que ou começa ou termina no compliance, e todo o programa que o compliance dá para endereçar isso, né? Então, vai ser fundamental um bom programa de compliance, um programa de integridade muito bem feito, muito bem comunicado, as evidências muito bem coletadas, preservadas, agir rápido. É o que a gente faz no dia a dia, né? Eu acho que assim, o compliance vai ser fundamental, mais fundamental ainda. E aí, nesse ponto, a gente, como profissional de compliance, vai ter que começar a aprender e saber lidar com essas situações, são situações extremamente delicadas, saber orientar também essas áreas a lidar com essas situações, né? Saber como reagir, quando reagir, o que falar, né? Porque a gente vai acabar influenciando agora a organização como um todo. Né? E tem um ponto interessante também que a NR1 traz, que é a necessidade do mapeamento dos riscos psicossociais. E aí acho que entra uma questão também que está um pouco na alçada do compliance, que é expertise de compliance, que é fazer mapeamento de riscos. Quer dizer, é um dos pilares do compliance, eu tenho um bom mapeamento de riscos de compliance, mas está expandindo isso de maneira geral, riscos corporativos, riscos organizacionais. E a NR1 traz esse adendo, esse adicional dos riscos psicossociais que precisam passar a fazer parte da matriz. Então, acho que tem esse elemento também do preventivo que o compliance consegue entrar ao ajudar a fazer esse mapeamento, ter esses riscos definidos e, junto com as áreas fins, definir plano de ação para mitigar esses riscos. Exato. E aí ter as ferramentas necessárias também para dar o suporte. O canal de denúncias é uma ferramenta para isso, os canais de acolhimento que andam em paralelo com os canais de denúncia, são ferramentas para você ter testes de integridade na entrada dos profissionais dentro da organização, que ajuda a trazer profissionais alinhados aos valores éticos da organização, mitiga esse tipo de risco. Quer dizer, o compliance entender onde estão esses riscos por meio do mapeamento correto, do endereçamento das ações, até eventualmente do acompanhamento e da execução de alguns desses planos de ação, entra muito forte como parte atuante nesse suporte ao atendimento da NR1. Exatamente o que você colocou. Eu diria assim, talvez a parte de mapeamento de riscos já é feito de alguma forma pela área, vamos dizer, de saúde e segurança, né? Então, mas a partir dali, todo o ferramental para atender a NR01 está com compliance. É o que você falou, é um canal para denúncias para ouvir. É um treinamento de assédio, treinamento de comportamento íntegro, treinamento de anti-violência, de tratamento de discriminação e tudo mais. Disseminação de políticas e garantir que todo mundo está ciente dessas políticas, assinaram a política. Criação, por exemplo, de pesquisas de clima e formulários. E, geralmente, também está com compliance, por exemplo, possibilidade de você distribuir perguntas políticas e tudo mais, que você até faz isso dentro de uma investigação de assédios, por exemplo. Né? Esses testes de integridade, diligências das pessoas, verificar se a pessoa já tinha um background check, já tinha um passado ali assediador, um passado agressor, alguma coisa, ou não, olha, vamos comprovar que tal pessoa que foi relatado que ela tem isso, ela não teve nenhum histórico, inclusive nas empresas que passou. Todo esse ferramental está com compliance. Então, nesse sentido, assim, compliance é fundamental na NR01, ele vai emprestar o ferramental, vai ser utilizado esse ferramental, é mais uma coisa que a gente vai ter que fazer. Mais um chapeuzinho ali para colocar, que é atuar numa série de
e atuar fortemente, né, numa série de coisas que antigamente ficava eventualmente com o RH e com saúde ocupacional, saúde e segurança. Perdão, o mundo ideal é que isso esteja integrado, né? Que tenha a gente falou bastante de ferramental, isso não pode estar na planilha de Excel. Exato. Né? A gente tem que ter não isso. Não dá para ser. A gente não pode achar, não, é uma coisa nova, o novo a gente bota no Excel. Não, o novo a gente já bota num frame novo que a gente possa acompanhar numa plataforma, que a gente tem os indicadores. Até porque vai ser judicializado, né? Então, assim, amanhã você não pode chegar num juiz do trabalho ou no Ministério Público, né, e mostrar um Excel que ele vai virar para você e falar: quem me garante que você não inseriu ontem essa informação? Né? Então você tem que ter uma plataforma boa, uma plataforma íntegra, rastreável. Você mostre, olha, doutor, né? Nunca tivemos um caso assim, olha o histórico, olha tudo que a gente fez, treinamos todo mundo, distribuímos o código de ética para todo mundo, e no código de ética está dito isso. Tais pessoas aceitaram. Esses são os nossos indicadores de denúncia, não temos histórico de denúncias nesse sentido. Então, assim, tá tudo lá numa ferramenta automatizada que você consegue. Então, fazer na mão, esquece. Assim, que é impossível. 2, que não vai ser aceito como evidência. Você vai estar mais prejudicando do que qualquer coisa a organização. Para você, qual que é o maior desafio que as organizações brasileiras vão enfrentar no ano que vem ou nos próximos anos quando se trata de compliance e integridade? E o que você acha que elas têm que começar a fazer agora para se preparar? Pegando esse gancho da NR01, acho que assim, esse aqui é um grande... Eu acredito que vai ser um grande problema que a gente vai ter que encarar já a partir do ano que vem, a partir de maio, já tem que estar preparando agora. Né? Segundo, eu acho que essa questão do brasileiro ser muito vocal, né? A gente ter isso. Então, cada vez mais a gente tem que saber lidar e saber monitorar esses riscos de redes sociais, de fontes abertas e tudo mais, porque são os grandes riscos reputacionais que a gente vai ter que estar de olho. Né? Não, fazer o beabá, os 8 pilares, 6 pilares, 11 pilares, não importa, né? Escolhe qual é a receita do programa de integridade, a etapa de monitoramento de riscos, não só fazer aquela coisa interna. Eu acho que assim, ir by the book, fazer o mínimo não serve mais. A gente tem que fazer o máximo possível, não o mínimo necessário. Eu acho que antigamente, não que a gente fizesse, mas a gente estava muito indo, a lei exige, vamos ter. Né? Eu acho que está acabando isso. Né? Tudo, né? A situação social que a gente está vivendo, radicalismos e tudo mais, está levando o brasileiro para ser muito mais vocal. Né? São tendências que eu não vejo ano que vem, daqui a 2, 3, 5 anos, acabando as mídias sociais, essa vocalidade do brasileiro, judicializando tudo. Né? Então, eu acho que a tendência a gente precisar fazer sempre ir pelo limite extremo ali da coisa. E quanto mais a gente fazer, infelizmente, não vai ser suficiente. Eu adicionaria aqui um ponto que a gente falou bastante de NR1 e de riscos psicossociais, falando muito de IA e de tecnologia. Eu adicionaria só o ponto de ESG. Eu acho que tem uma questão aqui que, apesar dessa agenda mundial, que a gente está agora discutindo bastante, esse COP30, e é uma agenda que cada vez ganha força, tem regulações que estão entrando, a IFRS 1 e IS2, entrando para valer a partir do ano que vem, então as empresas sendo obrigadas a ter essa agenda ESG, de ter os indicadores, ter os seus mapeamentos e seguir com as normas. Também vejo isso como algo, como uma tendência, e que também as empresas têm que estar cada vez mais preparadas, porque se não por uma questão legal ou regulatória, também por uma questão social, como você mesmo falou, de cancelamento. Quer dizer, também cada vez mais o mercado e o público cada vez mais jovem enxergam um valor muito grande nisso, de empresas socialmente mais adequadas, com a questão de inclusão, com a questão de diversidade, e isso tanto para o mercado consumidor quanto para o valor como empresa. Quer dizer, eu quero trabalhar numa organização em que eu sinto isso como um valor da organização. Então, só adicionaria, na minha visão, pelo menos, além de tudo que você falou, essa questão ESG.
Mas eu acho, Aníbal, que a gente já é ESG, né? Eu acho que só faltava o E na gente, falta o E na gente, né? Sim. Acho que ninguém aqui está atuando no mercado de ambiental, né? Mas o mercado social, ou seja, o nosso entorno, sejam funcionários, sejam famílias dos funcionários, sejam terceiros, sejam fornecedores e tudo mais, a gente, como compliance, a gente acaba envolvido nisso, extremamente envolvido nisso, né? Uma cultura de integridade não se resume ao prédio onde a gente está, por exemplo, né? Resume a tratar bem o entorno, né? Garantir que a empresa também seja íntegra nas suas relações de vizinhança, com fornecedores, né? Enfim, vou tratar corretamente o fornecedor, vou tratá-lo de forma justa, vou apontar os riscos reais daquele fornecedor. E aí vou falando um pouco com o IA, né? Falando só, abrindo parênteses aqui, né? Pô, vou deixar uma IA julgar aquele fornecedor, julgar aquele funcionário, julgar não. Vou ter que ter uma pessoa por trás, ainda preciso de uma pessoa por trás. Então, isso é uma cultura íntegra de tratar as pessoas de acordo como devem ser tratadas, né? Então, a parte S, eu acho que a gente está 80%, 90% envolvido. Tem questões ali sociais ali muito maiores e tudo mais, que compliance geralmente está envolvido, mas dentro das fronteiras da organização, compliance é muito envolvido em S. E em G não precisa nem falar, né? Assim, governança, reportes, comitês, denúncias, riscos em geral, assim, esquece. Assim, então, vestindo ali, a gente está dentro do negócio, mergulhado até o nariz ali nesse negócio de governança. Faltava só o E. Então, assim, falar que ESG foi esquecido, eu acho que pelo contrário. A partir do momento que o compliance ele é relevante para mitigar esses riscos, naturalmente o S e o G falta o E, e o E realmente a gente, não é nossa competência, fica um pouco fora, mas a gente faz esse triozinho muito bem da coisa, né? Sim, acho que resume muito bem. Bom, caminhando para o nosso final aqui já, enfim, quase uma hora já de bate-papo, passa muito rápido. Aquela pergunta que não podia deixar de faltar. Você tem alguma indicação cultural para passar para a gente? Pode estar relacionado ao tema de integridade ou não, algo que você acha interessante indicar para os nossos ouvintes, espectadores, enfim, um livro, uma série, qualquer forma de expressão cultural que tenha te marcado recentemente? Essa aqui é a pergunta que todo mundo teme, né? Sempre. A mais difícil As outras foram fáceis. Eu estava lembrando de você falando, né? Eu li recentemente, estou atrasado nesse livro, mas é muito legal. Terminei faz uns 2 meses, que é do Morgan Housel. Ele até veio aqui para o Brasil, que acho que é a psicologia financeira, eu li em inglês, que não tinha, comprei lá no Kindle. Que ele é um livro, acaba sendo focado muito para a gente como lidar com dinheiro, mas o legal dele, que eu recomendo para todo mundo, e mudou um pouco minha vida no sentido de trabalhar os vieses nossos, assim. Então, a gente tem muitos vieses e ele trabalha todos esses vieses, né? E acho que é fundamental para a gente como ser humano, tá? Não como compliance, você saber reconhecer como você enxerga o mundo e como você deveria enxergar o mundo, né? É um pouco estoico a coisa assim, sabe? Meio que não consigo mudar o mundo, mas eu preciso mudar a mim mesmo, assim. Então, eu preciso mudar como eu reajo ao mundo, né? Já que eu não consigo mudar o mundo, então se autoconhecer, saber os vieses, e a gente consegue levar isso para o trabalho, né? Quando vem alguém falar alguma coisa, peraí, essa pessoa, qual é o viés que ela está tendo? Por que ela está me falando isso? Deixa eu me conhecer, deixa eu saber até onde eu posso ir, até onde eu devo ir. O resto eu vou levar de uma outra forma, né? Eventualmente tirar um pouco da emoção da coisa. Porque o trabalho que a gente tem é um trabalho muito pesado, né? Enfim, é um trabalhar com riscos, trabalhar com, que eu falei, né? Influenciar contratações, demissões, família, choros. E para isso a gente tem que saber que viés que a gente está tendo e talvez começar a se gerenciar, não se envolver tanto, mas também quando se envolver e saber se eu estou indo para o lado certo ou para o lado errado. Então, eu acho que é um livro bem legal de vieses. Eu já tinha lido alguma coisa, mas esse aqui ele deixou muito claro. E o cara escreve super bem, enfim, psicólogo, mas trabalhou no mercado financeiro e tal. Então, ele misturou esse lado mais pé no chão,
e do lado humano da coisa, vale bem a pena ler esse livro. Legal, não conhecia, anotei aqui, saindo daqui já vou comprar. E para a gente fechar aquela pergunta que a gente faz para todos os convidados, não podia ser diferente aqui para a gente encerrar a nossa temporada. Para você, o que é cultura de integridade? Cultura de integridade, acho que vou me repetir aqui, infelizmente não tem como fugir, né? Que é fazer o certo, né? Então, assim, a gente tem que se policiar todo dia para estar fazendo o certo, né? E acho que são os dois, né? Fazer a coisa certa e fazer certo as coisas, né? A gente não pode só fazer a coisa certa sem deixar de fazer certo as coisas, né? Então a gente não pode se desviar. A gente é o guia e é a área que realmente tem essa missão de garantir que não só, né, os meios e os fins sejam totalmente alinhados, né? Enfim, então cultura de integridade é isso. Maravilha, foi um prazer, Fis. Muito obrigado por finalmente estar aqui. Obrigado, Aníbal, eu que agradeço. No ano que vem a gente vamos encerrar mais uma vez contigo, que acho que é legal, que amarra muito bem. Vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @SomosAliant. Eu sou Yaniv Shor, diretor de serviços. Esse foi o podcast Cultura de Integridade. Fis, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, todo mundo. Yaniv, de novo, obrigado pelo convite. Finalmente, estou muito feliz de estar aqui com você, com todos vocês aqui. Ansioso por essa participação e obrigado. A gente se vê ano que vem. Maravilha, obrigado. Até a próxima.